Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para o seu coração, mais uma palavra do céu para a sua vida. Esse é o primeiro vídeo de 2022 e todos os começos de ano nós comumente fazemos uma reflexão do nosso ano, como foi o ano que passou, o que nós alcançamos, o que nós não alcançamos, quais metas vamos colocar para este ano. E meditando sobre isso, Deus falou muito ao meu coração sobre a parábola da figueira estéril. Está em Lucas 13, do verso 6 ao verso 9. Apenas Lucas fala dessa parábola. E Deus falou muito ao meu coração que se eu e você estamos de pé, se eu e você continuamos nesse ano de 2022, é porque Ele tem nos dado essa chance de continuarmos para produzirmos frutos para o seu reino. E vamos ver o que diz a parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o tenho. Pode cortá-la, para que ela não, ainda ocupando, fique inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa só mais este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Esta parábola Jesus profere no meio de um contexto em que os judeus de Jerusalém chegam para Jesus, bem no primeiro versículo, e eles chegam e eles começam a falar de uns galileus que vieram da Galileia para prestar um sacrifício, e Pilatos mandou matar essas pessoas. A Bíblia não diz o porquê, nenhum outro evangelista fala dessa ocasião, somente Lucas. Não diz o porquê, mas diz que de alguma maneira o sangue desses galileus foi misturado com o sangue do sacrifício. Com isso, os judeus de Jerusalém achavam que era castigo de Deus, era juízo de Deus sobre a vida desses galileus. E Jesus olha para aqueles homens depois de contarem aquela história, de falarem sobre aquele feito para Jesus, que eles estão achando certo, eles acham que Pilatos foi usado por Deus para fazer juízo sobre aqueles galileus. E Jesus diz: vocês acham que todos os outros galileus são menos pecadores do que esses galileus que morreram? Digo-vos que se vocês não se converterem, de igual modo perecereis. Aí Jesus traz um contraste ao que eles estão dizendo, porque havia um preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus. Eles achavam que os galileus eram inferiores a eles. Aí Jesus traz um contraste para que eles entendam que todos nós somos pecadores e todos nós carecemos diariamente da graça de Deus. E Jesus fala para eles: o que dizer dos 18 que morreram na Torre de Siloé? Quando a Torre de Siloé cai e 18 judeus de Jerusalém são mortos por ela, vocês acham que todos os outros judeus são menos pecadores e eles são mais do que todos os outros? Ele diz: mas de igual modo vos digo, se vós não vos arrependerdes e converterdes, de igual modo perecereis. Então Jesus diz que do mesmo jeito que aconteceu com os galileus, aconteceu com os judeus. Isso não significava juízo de Deus sobre a vida deles. Significava que todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus. E para que eles entendam isso, Jesus vem e conta essa parábola. Nesse contexto, Jesus conta essa parábola. A parábola de uma figueira que estava plantada no meio de uma vinha, porém não produzia frutos. O dono da vinha vem. Quando ele vem, ele não quer saber se a planta está bonita, ele não quer saber se essa árvore está com uma folhagem verde, viçosa, bonita, chamando a atenção. Ele não vem buscar lenha nessa árvore, ele vem buscar fruto. Foi com esse propósito que essa árvore foi plantada no meio de uma vinha. As figueiras são árvores que nascem no deserto de Israel. Mas era comum, quando alguém tinha uma vinha, uma propriedade grande, plantar uma figueira no meio daquela vinha para que produzisse
frutos. Esse era o objetivo, porque as videiras colocavam seus frutos do inverno, a figueira colocava no verão. Assim eles tinham de onde tirar o sustento também no verão. Então o objetivo de uma figueira era produzir frutos. Uma figueira, ela chega a viver até 400 anos. Você já pensou uma árvore durante 400 anos estéril, sem produzir frutos? Então o objetivo da figueira é produzir frutos. Ela é uma árvore grande, bonita, frondosa, ela ocupa um grande espaço, porque ela chega até 9 metros de comprimento e ela fica muito larga, sua folhagem é muito plena. E no inverno ela perde todas as folhas, mas no verão ela fica bonita, frondosa e cheia de frutos. E os frutos da figueira não dá para ver de longe. Você precisa se aproximar porque eles ficam escondidos entre as folhas. Diferente de uma mangueira que você olha e vê os frutos de onde você olhar, a figueira, os frutos ficam escondidos dentro das folhas. E o dono daquela vinha veio procurar fruto, porém não encontrou. Ele não veio procurar sombra, ele não veio procurar lenha, ele veio procurar fruto, porém não encontrou. Essa parábola, Jesus também queria ensinar aqueles judeus, não só a eles, mas também a nós, que a justiça de Deus um dia ela vem, que a misericórdia de Deus ela suplanta o juízo, mas uma hora o juízo vem porque Deus é justiça e é totalmente justo. Então o dono da vinha olha para aquela árvore que está ocupando aquele espaço e que há 3 anos ele vem procurar fruto, porém não encontra e ele manda cortá-la. Se nós considerarmos o contexto, não fica difícil entendermos essa parábola. Era comum entre os judeus plantar essas figueiras no meio dessas vinhas. Jesus, ele está falando de coisas que aqueles judeus entendiam, que eles conheciam, que eles sabiam. E Jesus fala para aqueles judeus, para eles entenderem que uma hora o juízo de Deus vinha também sobre eles, vem sobre mim e vem sobre você. Jesus também nos informa que o homem havia procurado pelos frutos da figueira durante 3 anos. E para que nós possamos entender isso, é preciso nós entendermos o que está escrito lá em Levítico, no capítulo 19, verso 23 ao 25. Um judeu conhecia muito bem a lei de Moisés, e um judeu, ele fazia tudo para cumprir esta lei. Por isso ele é tão chamado de legalista, porque ele fazia tudo para cumprir a lei. Até às vezes, quando Jesus curava num sábado, para eles era mais importante guardar o sábado do que curar, porque eles cumpriam a lei à risca. Então eles conheciam muito bem o que está escrito lá em Levítico, no capítulo 19, a partir do verso 23. O que está escrito lá? Que quando uma pessoa planta uma árvore, qualquer um judeu, qualquer um deles plantasse qualquer árvore, aquela árvore, os 3 primeiros anos daquela árvore, aquele fruto pertencia à terra. Deus havia deixado como mandamento, como ordem, que ninguém poderia consumir o fruto dos 3 primeiros anos. Por quê? O solo, por via de regra, era fraco, não tinha adubo como nós temos hoje, não tinha aditivos que se colocassem no solo para melhorar esse solo. Então, Deus deixa como lei que os 3 primeiros anos de produção de uma árvore é para a própria árvore, é para o próprio solo. Ninguém podia consumir nenhum fruto dos 3 primeiros anos. O fruto ficava na árvore e ao amadurecer caía na terra, ao apodrecer ele servia de adubo para aquela mesma árvore e também de semente aos pássaros, aos animais que ali consumissem. Levavam essas sementes e semeavam nos desertos, nos lugares longínquos, aquela semente. No 4º ano, também não poderia se consumir o fruto daquela árvore, porque o 4º ano era totalmente dedicado ao Senhor. Os frutos do 4º ano era oferta ao Senhor. A partir do 5º ano, poderia se consumir o fruto da árvore. Então, significa que esse dono dessa vinha, ele já tinha vindo no 5º, no 6º e no 7º ano procurar fruto naquela videira, naquela figueira, e não tinha encontrado. Então aquela figueira ela já tinha tido 7 anos para produzir e ela continuava estéril sem produzir. Então quando aquele homem observa que ele já vem há 3 anos, a partir do 4º ano,
que foi dedicado ao Senhor, e do 5º ano que ele podia colher aquele fruto. Então ele já vinha no 5º, no 6º, no 7º ano, e ele não encontrava fruto naquela figueira. Ele dá o juízo, ele dá o veredito, ele chama o viticultor e diz: corta, corta. E ele diz algo muito interessante, ele diz assim: por que permitir que essa figueira inutilize a terra, ou fique na terra inutilmente? O que aquele dono daquela vinha observa? Que além daquela figueira não produzir frutos, ela ainda estava ocupando a terra de forma inútil. Como assim? A sombra daquela figueira atrapalhava as plantas que estivessem ao seu redor de produzir. Ao mesmo tempo que as suas raízes tiravam os nutrientes da terra que serviam para as plantas que estavam ao seu redor. Então, além dela não produzir, além dela ser inútil por não produzir fruto, ela ainda atrapalhava as outras plantas de produzirem frutos, pois ela absorvia os nutrientes daquela terra, prejudicando as demais plantas que estivessem ao seu redor. Então o viticultor pediu ao dono da vinha que ele mesmo ia se comprometer em cuidar daquela figueira só mais este ano. E ele diz ao dono daquela vinha: só mais este ano. Eu irei cavar e eu irei adubar e com certeza também poldar para que aquela figueira viesse a produzir. E ele diz para o dono daquela vinha: se ela não produzir, então o Senhor corta. Existe um tempo, existe um processo. Deus tem nos dado chance. Se eu e você estamos de pé, é porque Deus ainda quer que produzamos frutos, frutos dignos de arrependimento. Deus não vem procurar folha. Deus não vem procurar uma beleza que de longe se vê e diz que árvore linda. Deus não vem procurar. Deus vem procurar fruto. Deus vem procurar fruto. E a figueira ela era algo muito importante para Israel. A figueira, tanto a figueira como a videira, elas representavam a prosperidade de Israel. Você vai ver inúmeras referências que falam sobre isso. Você vai ver como lá em Miqueias, no capítulo 4, verso 4, Jeremias 8 e 13, Oséias 9 e 10, Abacuque 3 e 17. Todos eles fazem referência à figueira, fazem referência à videira, porque eram árvores que representavam a prosperidade de Israel. Como eu disse no início do vídeo, quem plantava uma figueira no meio de uma vinha, o objetivo era colher o fruto desta figueira para o sustento no período do verão. Quando uma figueira não produzia, ela ocupava a terra inutilmente. Assim nós podemos entender que a figueira plantada no meio de uma vinha, ela era privilegiada. Porque ao invés daquela que estava no deserto, que não tinha nenhum tipo de preparo, de ajuda para produzir, a que estava no meio da vinha, recebia a mesma adubação que as vinhas recebiam, recebia as mesmas cuidados que as videiras recebiam. Então ela tinha por obrigação de produzir fruto. Ela estava numa posição privilegiada. Por isso que essa figueira no meio desta vinha representa Israel. Jesus esteve 3 anos ali. Israel teve a oportunidade de 3 anos de produzir fruto enquanto Jesus estava ali. Mas Israel não produziu frutos. Fala da posição privilegiada que Israel tinha em relação às outras nações. Ela estava no meio da vinha do Senhor. E hoje, na nova aliança, fala de mim e de você, da posição privilegiada que nós temos de estarmos plantados no meio da vinha do Senhor. Nós não podemos estar no meio da vinha do Senhor sem produzir fruto. E você, quando se fala em fruto, talvez imediatamente você pense: ai, irmã, o que eu preciso fazer para Jesus? Realmente eu não fiz muito no ano de 2021 e esse ano eu preciso me dedicar mais, eu preciso ir aos cultos, eu preciso ir às orações, eu preciso visitar. Deixa eu dizer algo para você.
O fruto não é algo que você faz. O fruto é algo que você é. O fruto que o dono da vinha vem procurar não é algo que você faz, mas é algo que você produz. É algo que sai de dentro de você. Esse é o fruto que o dono da vinha vem procurar. Aleluia. Glória a Deus. Então é um privilégio estar no meio da vinha. E é absurdo que, estando no meio da vinha, nós não venhamos a produzir fruto. Portanto, a falta de figos na figueira simboliza o juízo iminente de Deus. Se não produzirmos frutos, se essa figueira não produzisse frutos, ela seria cortada. Isso também é para nós. Todos nós que fomos plantados no meio da vinha do Senhor, nós precisamos produzir fruto. Aprendemos nessa parábola que Deus, ele é misericordioso, mas chegará um dia em que o juízo virá. Chegará um dia, como está lá em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, em Hebreus 2, 2 ao 3. Ele virá. Precisamos, enquanto estamos plantados no meio da vinha, enquanto o viticultor diz, só mais esse ano, deixa só mais esse ano. Precisamos responder a este apelo do viticultor e produzir fruto, fruto digno de arrependimento. O dono da vinha é Deus, o viticultor é Jesus, e os nutrientes que nós vamos receber é o Espírito Santo. O Espírito Santo diariamente nos capacita a produzir fruto, só que muitas vezes nós não fazemos, nós produzimos muita folha, nós fazemos muito serviço, nós nos enchemos de serviço e muitas vezes esse serviço, essas folhagens é desprovida do fruto. Que possamos participar desse processo de cava. Quando o viticultor vai cavar, isso vai produzir um pouco de dor, porque a cava produz dor, porque ele começa a cavar ali, vai ferir alguma das raízes, mas ele também vai tirar as ervas daninhas, ele também vai tirar o que está atrapalhando da figueira produzir o fruto. E o processo de cava às vezes é doloroso, mas é necessário. Você talvez esteja nesse processo de cava para produzir o fruto. Talvez esteja no processo de poda, sendo tirado algumas coisas da sua vida, para que você venha a produzir o fruto, para que você tenha condições e esse viticultor possa lhe conduzir à frutificação. Talvez seja difícil esse tratamento, talvez esteja difícil esse processo, mas o processo é para lhe levar a frutificar. É melhor sofrer com a cava e produzir frutos do que o viticultor vir, o dono da vinha vir, você não ter produzido frutos dignos de arrependimento. Com a poda, com a cava, com a adubação, é melhor você sofrer com essa cava, com essa adubação, com essa poda, do que você ficar confortável, mas apenas cheio de folhas, onde o dono da vinha vem procurar o fruto e não encontra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Com uma bela folhação, mas totalmente desprovido de fruto, o fim é corta. Corta. E uma árvore cortada, ela só serve para duas coisas, para se fazer algum utensílio ou para se colocar no fogo para fazer fogueira. Então, que nós possamos avaliar a nossa vida. E nesse ano de 2022, resolver no nosso coração participar dessa frutificação. Pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Envia o viticultor para fazer o tratamento que eu necessito, para que eu possa produzir. Que o Teu Espírito Santo traga os nutrientes necessários para que eu produza o verdadeiro fruto do Espírito. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 22. O que é esse fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse fruto que o dono da vinha vem procurar. É esse fruto que o viticultor vai investir em mim e em você, mandando o nutriente do seu Espírito Santo, para que nós possamos produzir esse fruto esse que é digno de arrependimento, fruto esse que Jesus disse que precisa permanecer. Quando esse fruto permanece, a fim de que tudo que nós peçamos ao nosso Pai, em nome de Jesus, nós recebamos, nós precisamos produzir esse fruto, o fruto do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você perceba o privilégio que você e eu temos de estarmos plantados no meio da vinha do Senhor. E é absurdo, é inconcebível que eu e você plantados no meio da vinha não venhamos a produzir fruto. O dono da vinha não vem buscar o que você faz, vem buscar o que você produz. Ele procura o que você é. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra arda no seu coração, como ela ardeu no meu coração. Que assim como Israel passou por um juízo de Deus, teve 3 anos enquanto Jesus estava ali, não produziu. O Espírito Santo ainda cavou, ainda colocou adubo, e no ano 70 foi destruído, foi espalhado, mas a raiz ficou. E essa raiz voltou a produzir. O Senhor voltou, restaurou a cidade, mas o fruto espiritual, Israel ainda precisa produzir. Que eu e você possamos produzir esse fruto. E quando o dono da vinha vier, ele encontre fruto em nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Que o seu coração, que a sua vida produza esse fruto. E não apenas o fruto do serviço, do fazer. É muito bom servir, é muito bom estar na casa do Senhor, mas às vezes estamos como Marta. Servimos, desprovido de fruto. Que possamos ser como Maria, estar quedados, procurando produzir o fruto digno do arrependimento. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.